Relato 1. O balde na sala cirúrgica. Durante a madrugada, em um hospital desativado do interior de São Paulo, um funcionário terceirizado de uma empresa de limpeza foi escalado para higienizar a antiga ala cirúrgica. Era uma estrutura velha, em ruínas, usada apenas como depósito. Segundo o relato, o homem estava sozinho, por volta das 2 da manhã, quando ouviu o som metálico de um balde sendo arrastado pelo chão. Ele pensou ser um dos utensílios dele mesmo, mas ao olhar em volta, viu todos no lugar onde havia deixado. Com receio, aproximou-se da porta da antiga sala de cirurgia. A maçaneta estava gelada e, ao empurrá-la, foi tomado por um cheiro forte de éter e sangue seco, algo que jamais sentirá antes, e que não deveria estar presente num lugar desativado havia quase 2 décadas. Lá dentro, viu um balde de aço se movimentando sozinho, como se alguém o estivesse empurrando. O chão rangia, e as sombras pareciam se mover com vida própria. Antes que pudesse sair correndo, a porta se fechou violentamente atrás dele. A luz piscou. E no reflexo de um espelho antigo e quebrado, ele jura ter visto 3 figuras vestidas de branco, com rostos cobertos por máscaras cirúrgicas, paradas, apenas observando. Ele gritou, mas sua voz não ecoava. Sentia-se preso em outra dimensão. Quando a porta finalmente se abriu sozinha, ele saiu correndo, deixando todo o equipamento para trás. Pediu demissão no mesmo dia. Relato 2. A sombra do banheiro industrial. Cláudia era responsável pela limpeza noturna de um grande galpão de uma antiga fábrica de tecidos no Rio Grande do Sul. O lugar já não operava com maquinário, mas servia como centro logístico de armazenagem de materiais têxteis. Todas as noites, ela fazia o mesmo percurso. Corredores extensos, luzes fluorescentes intermitentes, e um silêncio que só era quebrado pelo som de seus próprios passos ou da vassoura riscando o chão. Certa noite, por volta das 3 horas da manhã, Cláudia decidiu limpar os banheiros da ala leste, um setor raramente usado. Ao empurrar a porta pesada, percebeu que as luzes estavam apagadas, mas alguém parecia estar lá dentro. O som de uma torneira pingando misturava-se a algo mais sutil, um choro fraco, quase infantil, vindo do último box. Ela chamou, pensando ser algum funcionário, talvez um segurança. Ninguém respondeu. Quando se aproximou, notou que havia pegadas molhadas no chão, pequenas demais para serem de um adulto. O cheiro de mofo era forte, mas havia também um leve aroma de algo podre, como carne vencida. Ao olhar por baixo da divisória, não viu pés. Nada. Mas o choro aumentava. Tremendo, ela abriu o box e encontrou apenas um espelho quebrado e, escrito com algo vermelho escuro na parede, a frase, "Não me deixem aqui de novo." Foi nesse instante que viu a sombra. No reflexo rachado, uma figura escura estava logo atrás dela. Virou-se num salto, mas o banheiro estava vazio. Quando olhou de volta para o espelho, a sombra ainda estava ali, imóvel, observando. Ela deixou seu material de limpeza no chão e saiu correndo, com o coração disparado. Durante os dias seguintes, recusou-se a entrar naquele setor novamente. Depois daquele turno, contou que passou anos tendo pesadelos com aquela sombra. E até hoje, quando vê seu reflexo, sente que está sendo vigiada. Relato 3. O andar inacabado. Mateus era funcionário terceirizado de uma empresa de limpeza em São Paulo e havia sido contratado para fazer uma faxina emergencial em um prédio comercial que passaria por inspeção. O prédio tinha 10 andares, mas o 10º ainda estava inacabado, sem divisórias, com fios expostos e pisos cobertos de pó de concreto. Mesmo assim, o síndico insistiu que ele subisse lá e fizesse uma limpeza básica. Ao chegar ao último andar, notou de imediato um frio intenso, diferente do clima nos andares inferiores. A iluminação era escassa, apenas uma lâmpada de emergência piscava no fim do corredor. Mateus começou a varrer os entulhos próximos ao elevador quando ouviu o som de passos vindos do fundo do andar. Pensando ser algum trabalhador da obra, chamou, mas ninguém respondeu. Continuou seu trabalho tentando ignorar os ruídos, até que percebeu pegadas no pó de cimento, pequenas, como de uma criança, surgindo do nada, como se alguém estivesse caminhando em sua direção, mas sem corpo algum presente. Assustado, ele pegou o celular para iluminar melhor, e ao direcionar a luz para o canto mais escuro da sala, viu algo que o paralisou. Uma cadeira de rodas infantil, antiga e enferrujada, que não estava ali antes, estava posicionada de frente para ele. E, atrás dela, uma figura infantil, magra, imóvel. O rosto estava coberto por cabelo escuro e comprido, e o corpo tremia levemente. Mateus deu um passo para trás, e nesse instante, a lâmpada de emergência estourou. Tudo ficou em completa escuridão. O que se ouviu a seguir foi o som da cadeira se arrastando pelo chão, como se estivesse sendo empurrada em sua direção. Ele correu, tropeçando,
gritando por socorro. Quando finalmente alcançou o elevador, viu pela porta entreaberta, no escuro, a mesma figura parada no fim do corredor, com os olhos brilhando no escuro. Ele nunca mais voltou ao prédio. E, anos depois, ao comentar o ocorrido com o antigo funcionário do local, descobriu que o prédio havia sido construído sobre o terreno de um antigo hospital pediátrico desativado após um incêndio. Relato 4. O balde que sangrava. Silvana trabalhava como auxiliar de limpeza noturna em uma clínica de reabilitação desativada há mais de 5 anos. O local estava sendo preparado para se tornar um centro cultural, e sua empresa foi contratada para fazer uma limpeza profunda, removendo sujeira, teias de aranha e resquícios de abandono acumulados com o tempo. Era um prédio antigo, com corredores estreitos e cheios de janelas altas. O lugar exalava um cheiro de mofo impregnado e produtos vencidos. Silvana estava sozinha no segundo andar, limpando uma antiga ala de fisioterapia, quando percebeu que seu balde de água estava ficando avermelhado. No início, achou que era a ferrugem dos canos que havia usado para encher o balde. Mas ao olhar mais de perto, viu que a coloração estava densa demais, parecia sangue. Assustada, decidiu trocar a água. Foi até o banheiro mais próximo, despejou o líquido e encheu o balde novamente. Voltando para a ala, notou que a água, mais uma vez, começou a escurecer. Achando que estava enlouquecendo, ligou para a supervisora, mas o sinal estava fraco. Enquanto falava, escutou um barulho de gotejamento. Olhou ao redor e viu que do teto pingava um líquido escuro diretamente dentro do balde, mesmo sem nenhum cano acima. Foi quando, pela primeira vez, reparou nos ruídos ao fundo do corredor, uma maca sendo empurrada. O som era inconfundível, rodas rangendo, metal batendo. Mas ela estava sozinha. Caminhou até a porta e viu uma maca velha parada no meio do corredor. Em cima dela, um cobertor encobria algo do tamanho de um corpo pequeno. Ao se aproximar, a porta atrás dela se fechou sozinha com um estrondo. A maca começou a se mover sozinha, indo em sua direção. Silvana correu, deixando o balde e os equipamentos para trás. Ao passar pelas escadas, viu marcas vermelhas descendo os degraus como pegadas. Na semana seguinte, outros funcionários relataram experiências semelhantes. A reforma foi adiada indefinidamente, e a clínica continua abandonada até hoje. Relato 5. O armário de ferro. Carlos era responsável pela limpeza de um hospital psiquiátrico desativado no interior de São Paulo. O lugar estava sendo reformado para virar um centro administrativo municipal. Parte da equipe de limpeza já havia pedido demissão. Diziam sentir calafrios constantes, ouvir choros, gritos abafados e até ver vultos atravessando os corredores. Mas Carlos era cético. Achava que era só a imaginação de gente influenciável. Até o dia em que ficou preso com o armário. Era uma noite chuvosa. Carlos estava limpando os porões do hospital, uma ala antiga onde funcionava a lavanderia. O ambiente era escuro, com o teto baixo e o som da chuva ecoando pelas tubulações. Ele recolhia baldes e panos quando notou, no fundo do corredor, um armário de ferro muito antigo. Curioso, foi até ele e o abriu. Dentro, só havia uma coberta suja e um par de algemas antigas, penduradas num gancho enferrujado. Ao tocar nas algemas, Carlos sentiu uma pontada de dor na nuca, como se tivesse levado um choque. O ambiente ficou repentinamente frio. Tentou sair, mas a porta do armário se fechou com força, empurrando-o para dentro. Mesmo sendo forte, não conseguiu empurrar a porta de volta. Lá de dentro, no escuro, começou a ouvir sussurros. Eles nos trancaram aqui, não era para sair. Carlos gritava por ajuda, mas ninguém o ouvia. Sentiu mãos invisíveis tocando seus ombros, pescoço e até seus tornozelos. A respiração ficou difícil. Sentia-se sufocado. Passadas 2 horas, um dos colegas de trabalho o encontrou. Estava desmaiado dentro do armário, com marcas vermelhas ao redor dos pulsos, como se tivesse sido algemado. Depois disso, Carlos pediu demissão imediatamente e nunca mais voltou ao prédio. Tempos depois, descobriu-se que aquele armário era usado para castigos na década de 50, quando o hospital ainda funcionava com práticas cruéis. Pacientes que apresentavam crises violentas eram trancados ali, sem luz, por dias. Relato 6. A voz no interfone. Lúcia trabalhava há anos como auxiliar de limpeza em uma grande universidade pública. Seu turno era noturno, das 22 horas às 6 horas, quando o prédio de humanas ficava praticamente vazio. Ela gostava da rotina, os corredores escuros, o silêncio, o som distante de algum elevador antigo funcionando. Tudo isso era parte do cotidiano, até que começaram os chamados pelo interfone.
Tudo começou numa madrugada de sexta-feira. Eram quase 3 da manhã quando o interfone do saguão tocou. Lúcia atendeu, acreditando ser o vigilante noturno. Limpeza, dizia uma voz infantil. Ela ficou em silêncio por um momento. A voz era claramente de uma criança, mas com uma entonação estranhamente arrastada. Tentando manter a calma, respondeu: Sim, quem fala? A sala tá suja, vem limpar. A ligação caiu. Lúcia achou que era alguma brincadeira de mau gosto. Porém, o mesmo interfone tocou várias vezes nas noites seguintes, sempre por volta das 3 da manhã, sempre com a mesma voz de criança. Uma noite, decidiu seguir o chamado. A voz havia indicado a sala 203, uma sala de aula antiga no segundo andar, usada apenas para reuniões. Quando chegou lá, a luz piscava, e a porta estava entreaberta. Dentro, não havia ninguém, mas o cheiro de mofo e podridão era tão forte que ela teve náuseas. E sobre a lousa, escrita com giz vermelho, estava a frase: Limpe meu sangue. Assustada, Lúcia correu até a segurança. Ao retornarem juntos, a frase havia desaparecido. O segurança alegou que talvez ela estivesse cansada, imaginando coisas. Mas a funcionária insistiu tanto que foi autorizada a verificar os registros da central de interfone. E foi aí que o mais assustador veio à tona. O interfone daquela sala estava desligado há mais de 10 anos. Lúcia nunca mais atendeu o interfone de madrugada. E até hoje, ninguém sabe quem ou o que pedia limpeza naquela sala esquecida. Relato 7. O elevador do subsolo. Carlos era funcionário terceirizado responsável pela limpeza de um hospital-escola localizado no centro de uma grande capital. Um prédio antigo, com alas modernas misturadas a setores desativados e corredores que pareciam labirintos do tempo. Durante seu turno noturno, ele costumava limpar os andares superiores primeiro e deixava o subsolo por último, por medo. O subsolo do hospital era um setor antigo de anatomia e necropsia, desativado havia anos, mas ainda acessível por um elevador específico que só funcionava com uma chave especial. Na teoria, só a equipe de manutenção tinha acesso. Mas, certa noite, enquanto limpava o terceiro andar, Carlos ouviu o som do elevador descendo, mesmo sem ter chamado. Olhou o visor, desceu direto para o subsolo. Curioso e desconfiado, resolveu ir até lá. Pegou seu crachá e desceu pelas escadas. Ao chegar, as luzes tremeluziam e o cheiro metálico era muito mais forte que o habitual. Quando se aproximou da porta do elevador, viu que ela estava aberta, mas o elevador, vazio. No entanto, bem ao centro da cabine, havia um balde de limpeza exatamente igual ao dele. Mesmo modelo, mesma marca. Achando que algum colega havia deixado por engano, ele tentou puxá-lo, mas ao tocar o balde, sentiu um frio intenso que atravessou seu braço. Um segundo depois, as luzes se apagaram completamente. A única fonte de luz vinha de dentro do elevador, um fraco brilho azul. Carlos começou a recuar, mas foi puxado para dentro com uma força absurda. A porta se fechou sozinha, e ele ouviu uma respiração ofegante no escuro. Com a lanterna do celular, iluminou o espaço ao seu redor e viu, por um instante, o reflexo de um homem de uniforme de limpeza no espelho do elevador, só que o homem estava enforcado. Quando as portas se abriram, Carlos estava novamente no térreo. Tremendo. Ao relatar o que viu, os vigilantes contaram que um ex-funcionário havia se enforcado naquele mesmo elevador, no subsolo, anos atrás, depois de perder a esposa em uma cirurgia mal-sucedida no hospital. Depois disso, Carlos foi transferido para o turno diurno. E nunca mais quis saber do subsolo. Relato 7. O elevador do subsolo. Carlos era funcionário terceirizado responsável pela limpeza de um hospital-escola localizado no centro de uma grande capital. Um prédio antigo, com alas modernas misturadas a setores desativados e corredores que pareciam labirintos do tempo. Durante seu turno noturno, ele costumava limpar os andares superiores primeiro e deixava o subsolo por último, por medo. O subsolo do hospital era um setor antigo de anatomia e necropsia, desativado havia anos, mas ainda acessível por um elevador específico que só funcionava com uma chave especial. Na teoria, só a equipe de manutenção tinha acesso. Mas, certa noite, enquanto limpava o terceiro andar, Carlos ouviu o som do elevador descendo, mesmo sem ter chamado. Olhou o visor, desceu direto para o subsolo. Curioso e desconfiado, resolveu ir até lá. Pegou seu crachá e desceu pelas escadas. Ao chegar, as luzes tremeluziam e o cheiro metálico era muito mais forte que o habitual. Quando se aproximou da porta do elevador, viu que ela estava aberta, mas o elevador, vazio. No entanto, bem ao centro da cabine,
havia um balde de limpeza exatamente igual ao dele. Mesmo modelo, mesma marca. Achando que algum colega havia deixado por engano, ele tentou puxá-lo, mas ao tocar o balde, sentiu um frio intenso que atravessou seu braço. Um segundo depois, as luzes se apagaram completamente. A única fonte de luz vinha de dentro do elevador, um fraco brilho azul. Carlos começou a recuar, mas foi puxado para dentro com uma força absurda. A porta se fechou sozinha, e ele ouviu uma respiração ofegante no escuro. Com a lanterna do celular, iluminou o espaço ao seu redor e viu, por um instante, o reflexo de um homem de uniforme de limpeza no espelho do elevador, só que o homem estava enforcado. Quando as portas se abriram, Carlos estava novamente no térreo. Tremendo. Ao relatar o que viu, os vigilantes contaram que um ex-funcionário havia se enforcado naquele mesmo elevador, no subsolo, anos atrás, depois de perder a esposa em uma cirurgia mal-sucedida no hospital. Depois disso, Carlos foi transferido para o turno diurno. E nunca mais quis saber do subsolo. Relato 9. A fantasma do vestiário feminino. Sandra era funcionária da limpeza em uma grande universidade do interior de São Paulo. Atuava nos prédios esportivos, incluindo o ginásio e os vestiários, que frequentemente ficavam vazios à noite. Embora não gostasse do turno noturno, o adicional noturno e a tranquilidade a mantinham no trabalho. Mas tudo mudou em uma sexta-feira chuvosa. Por volta das 22 horas, ela entrou no vestiário feminino para sua rotina habitual. O local estava vazio, as luzes fluorescentes piscavam levemente. Ela varria próximo aos chuveiros quando ouviu o som inconfundível de uma torneira sendo aberta. Quando foi verificar, não havia nada. Segundos depois, uma das portas dos boxes de chuveiro fechou com força sozinha, fazendo um estrondo seco. Sandra congelou. Caminhou lentamente até o box, abriu a porta, e não havia ninguém ali. Apenas vapor, como se alguém tivesse acabado de tomar banho. Assustada, decidiu terminar rápido. Mas enquanto colocava o desinfetante no chão, ouviu risadinhas finas. Risos de menina. Vinha do fundo do vestiário. Quando virou-se, viu uma menina pálida, molhada, com os cabelos longos colados ao rosto, em pé, descalça, usando o uniforme de educação física da universidade, mas com um estilo antigo, desatualizado há décadas. Sandra deixou cair o balde. A garota sorriu, mas havia algo errado. Os olhos eram totalmente negros. Então a menina correu em direção à parede e simplesmente desapareceu nela. Como se nunca tivesse existido. Em choque, Sandra avisou a segurança. Um dos guardas, já mais velho, apenas murmurou: "A menina da piscina. Já escutei isso antes." Pesquisando dias depois, ela descobriu que, em 1995, uma aluna de educação física havia escorregado nos azulejos do vestiário e morrido após bater a cabeça. Alguns dizem que ela nunca deixou o prédio. Desde então, funcionários evitam fazer a limpeza sozinhos nos vestiários à noite. Relato 10. A mulher do subsolo. Carlos trabalhava como auxiliar de limpeza em um prédio público antigo, usado anteriormente como fórum e hoje convertido em repartição administrativa. Suas tarefas começavam sempre às 5 da manhã, horário em que o prédio ainda estava completamente vazio. Em uma manhã comum, Carlos recebeu a tarefa de limpar os arquivos no subsolo. Nunca gostava de ir até lá. O cheiro de mofo, a ausência de janelas e a escuridão pareciam engolir a sanidade. Ao descer, notou que uma das luzes do corredor estava piscando. Seguiu até a sala indicada com seu carrinho de limpeza, mas sentiu algo estranho, um frio intenso, mesmo com o ar-condicionado desligado. Ao abrir a porta da sala de arquivos, ouviu passos atrás de si. Pensando que algum colega havia descido, virou-se, mas o corredor estava vazio. Voltou à tarefa, até ouvir uma respiração ofegante atrás da estante. Ao olhar por entre os vãos das prateleiras, viu uma mulher de vestido escuro, com os cabelos molhados cobrindo o rosto. Carlos congelou. A mulher começou a andar lentamente entre as estantes, sussurrando frases incompreensíveis. Quando ele tentou correr, tropeçou no balde de água, e quando se levantou, a mulher havia sumido. Tentou sair da sala, mas a porta estava trancada, mesmo sem chave. As luzes se apagaram. E no completo breu, ele ouviu passos se aproximando, e o som de unhas arranhando o concreto. Depois de minutos em pânico, Carlos conseguiu abrir a porta. Ao contar o ocorrido, um funcionário mais velho revelou que, nos anos 70, uma mulher que prestava serviço naquele prédio desapareceu no subsolo durante uma reforma. Seu corpo jamais foi encontrado. Desde então, relatos semelhantes se repetiam com certa frequência, mas ninguém comentava. Carlos pediu transferência no mesmo dia.
Ao final desses 10 relatos, resta uma pergunta inevitável: o que essas entidades querem comunicar? Seriam apenas memórias presas em lugares esquecidos, ou algo mais profundo e obscuro, que se alimenta da solidão de corredores vazios e da rotina solitária de quem limpa o que ninguém mais vê? Funcionários da limpeza vivem entre o silêncio e a escuridão, entre as sobras do dia e os ecos da noite. Talvez, por estarem ali quando o mundo dorme, enxerguem o que outros não conseguem. São os olhos solitários que testemunham o inexplicável, que ouvem passos onde não há ninguém e que encaram reflexos que não correspondem à realidade. Se você gostou desses relatos perturbadores, inscreva-se no canal e ative as notificações. E lembre-se, nem sempre o que brilha no escuro é só a luz de emergência. Às vezes, é um par de olhos observando você. Até o próximo relato sombrio.